Crimes bárbaros. Uma operação contra a pornografia infantil prende 13 pessoas em 7 estados. Na Califórnia, Estados Unidos, um assassino em série que cometeu 50 estupros é preso depois de 40 anos. Confusão no Rio. Guardas civis são afastados depois de um confronto com fiéis da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo. Peritos confirmam a presença de droga no helicóptero apreendido ontem em São Paulo. Um dos pilotos é o mesmo que transportou quase 500 quilos de cocaína no helicóptero do ex-deputado Gustavo Perrella, do Solidariedade, em 2013. Antônio Palocci, ex-ministro nos governos Lula e Dilma, fecha acordo de colaboração com a Polícia Federal. O acordo ainda não foi homologado. Números do IBGE. O Brasil tem 6 milhões de imóveis onde pessoas moram de favor. E a ficção que se torna realidade. Cientistas japoneses apresentam um robô que vira carro. O Jornal Hoje está começando. A polícia de São Paulo confirmou hoje a presença de cocaína no helicóptero apreendido ontem em Arujá, na região metropolitana. 3 pilotos foram presos. A reportagem é de Renata Ribeiro. O helicóptero de prefixo PPMAL voava sempre sem plano de voo para não alertar as autoridades. Ele foi trazido hoje cedo para o hangar da Polícia Civil no Campo de Marte, em São Paulo. O modelo é conhecido por aqui. O mesmo dos helicópteros das polícias civil e militar. A polícia o encontrou ontem num hangar em Arujá, na Grande São Paulo. Ele passava por revisão e 3 pilotos já aguardavam para levantar voo. Luiz Paulo Matar Pereira, Leonardo Almeida Antunes e o irmão dele, Rogério Almeida Antunes, foram presos em flagrante. O piloto da polícia que trouxe o helicóptero mostrou que sem os bancos, ele estava preparado para levar muita carga. Ele disse que os peritos encontraram cocaína nos bancos e no piso. A perícia que foi feita na aeronave constatou, deu positivo para cocaína. Além da perícia do Instituto de Criminalística, a investigação vai contar também com a coleta de digitais encontradas por toda a aeronave. Olha, aqui a gente vê um exemplo. Mas alguns indícios de que esse helicóptero era utilizado para o transporte de drogas já chamaram a atenção da polícia. Aqui na parte da frente do helicóptero, a gente vê essas marcas típicas de voo baixo no meio da mata, com choque com aves e insetos. Segundo a polícia, isso acontece quando os pilotos querem fugir dos radares. A autonomia desse helicóptero é de 3 horas e 20, mas lá, na parte de trás, foi encontrado um equipamento que permite que ele seja abastecido no meio do caminho. Um apoio durante o trajeto que eles vão efetivar, então o pessoal de terra deve estar aguardando com combustível em galões para poder fazer o abastecimento. Rogério Almeida Antunes já tinha sido preso por tráfico de drogas em 2013 no Espírito Santo. Ele pilotava um helicóptero com quase meia tonelada de cocaína. O helicóptero pertencia a uma empresa que tinha como sócio o então deputado estadual de Minas Gerais pelo Solidariedade, Gustavo Perrella. Rogério e mais 4 pessoas foram condenadas, mas aguardam o julgamento dos recursos em liberdade. A Polícia Federal concluiu que Gustavo Perrella não tinha ligação com a droga. Segundo a polícia, Rogério era responsável pelas rotas do helicóptero que estava em nome de um laranja. Mas a polícia investiga se o helicóptero é de Felipe Ramos Moraes, investigado por envolvimento na execução de 2 chefes da facção criminosa que age de dentro dos presídios. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano de Souza, o Paca. Felipe está foragido. O Felipe era um piloto de helicóptero, passou a comprar essas aeronaves e passou a ter uma gerência financeira. Daí ele passou todo para o Rogério, a parte operacional de rota, de caminhos, tudo, e ele alaranjava. Ontem ele iria ensinar essa rota para Paranaíba e de lá, nesse helicóptero, para São Paulo. A defesa do ex-deputado Gustavo Perrella disse em nota que o seu cliente é inocente e que ele não tem conhecimento desses fatos novos envolvendo o seu ex-piloto Rogério Almeida Antunes e que, como nós dissemos na reportagem, a Polícia Federal concluiu que Gustavo Perrella não tinha ligação com a droga.
12 homens e uma mulher foram presos hoje em 7 estados. Segundo a Polícia Federal, eles faziam parte de uma rede que produzia e vendia pornografia infantil. A reportagem é de Isabela Leite, de São Paulo. Uma das prisões foi feita na Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro. Foi a de um homem suspeito de vender vídeos de crianças. Na casa dele foram apreendidos 7 celulares, um HD, onde são arquivados vídeos, programas, uma torre, que é o compartimento do computador que armazena os dados, e muitas mídias. Para a polícia, ele admitiu que abusou de 3 crianças, com idades entre 5 e 7 anos. A operação #Underground2 prendeu suspeitos de pedofilia nos estados de São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Acre, Goiás, Pernambuco e Rio de Janeiro. Essa foi a segunda fase da operação #Underground. Há exatamente um ano, 21 pessoas foram presas. A partir dessas prisões, os policiais federais passaram a realizar novas investigações na Deep Web, a internet onde ficam escondidos sites e páginas que não podem ser acessados por mecanismos de buscas comuns. Foi na Deep Web que os agentes descobriram um grupo de produtores de material de exploração sexual infantil. Eram 13 pessoas que se comunicavam pela internet, comercializando as imagens ilícitas. A Polícia Federal não dá detalhes de como chegou aos suspeitos para não revelar a forma da investigação. Segundo a Polícia Federal, grande parte dos envolvidos abusava sexualmente de crianças e gravava tudo. Depois, entrava em salas virtuais de pedofilia e vendia o material. De acordo com os investigadores, todos os presos hoje eram abusadores. Tinham entre 25 e 49 anos. As vítimas tinham entre 5 e 11 anos de idade. Essas crianças elas vão passar por uma avaliação psicológica, né? Haverá uma comunicação para a vara da infância e juventude com o objetivo aí de adoção de eventuais medidas protetivas aí que sejam cabíveis. Como é que pode? Os presos vão responder por crime de publicação de imagens de pornografia infantil e estupro de vulnerável. As penas para esses crimes chegam a 15 anos de prisão. Dos presos na primeira operação, no ano passado, 3 já foram condenados. Depois de mais de 40 anos de investigação, a polícia americana confirmou que conseguiu prender um dos maiores assassinos em série do país. As autoridades acreditam que ele tenha matado 12 pessoas e cometido pelo menos 50 estupros na Califórnia. A gente vai dar um pulinho lá nos Estados Unidos, Nova York, para falar com o nosso correspondente Tiago Eltz. Tiago, boa tarde para você. Muito tempo, né, que eles levaram para conseguir resolver esses crimes? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Mais de 42 anos, né? A história dos crimes é terrível, foi seguida de uma investigação frustrante, mas finalmente teve um desfecho. Durante 10 anos, entre 1976 e 86, um assassino apavorou a Califórnia. Ele invadia casas, armado e mascarado, amarrava os maridos, estuprava as mulheres. Em alguns casos, matava os dois. Os que sobreviviam acabavam recebendo telefonemas do agressor que fazia ameaças. Naquela época não havia ainda exames de DNA e essa foi uma das dificuldades da investigação. Sem os exames, os policiais não conseguiram comprovar uma relação entre os crimes imediatamente e também identificar o assassino. Mas a polícia nunca abandonou o caso. Em 2016, houve até uma oferta de recompensa de $50 mil para quem desse alguma informação sobre o caso. Novas informações surgiram e apontaram para um ex-policial exonerado por furtar produtos de uma farmácia. O nome dele é Joseph James DeAngelo, de 72 anos. Os investigadores passaram dias observando Joseph, coletaram o DNA do lixo dele e conseguiram comprovar a ligação com as mortes de 2 pessoas, um casal. Para a polícia, ele é o responsável por todas as 12 mortes. O fato de ele ter sido um policial pode ajudar a explicar como é que ele conseguiu enganar os colegas e se manter impune por tanto tempo. Agora, ele está preso. O irmão de um dos homens que foi morto disse que é hora de encerrar a angústia que todos sofreram
por 40 anos, Sandra. Imagina esperar tanto tempo assim por uma resposta. Obrigada, Tiago. De volta ao Brasil, no Rio, uma confusão entre guardas municipais e um grupo da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo terminou com 12 feridos ontem à noite, um deles em estado grave. Os fiéis tinham sido levados para a delegacia acusados de pichar locais públicos. Hoje, os guardas foram afastados. Veja na reportagem de Danilo Vieira. O motivo da confusão são pichações como essas aqui. Ontem à noite, os guardas abordaram os fiéis no calçadão de Copacabana, dizendo que eles tinham pichado esse parque em Ipanema. Os fiéis negaram, disseram que estavam apenas dando uma volta. Para esclarecer a situação, foi todo mundo levado para a delegacia. Enquanto o pessoal estava na porta da delegacia, aguardando o desfecho de um depoimento que um outro guarda municipal exigiu, achando que nós tínhamos pichado um parque, esse cidadão chamado Bispo veio e se lançou sobre o pessoal. Como você pode ver aqui, mulheres e crianças. Lançou-se sobre eles por diversas vezes, provocando um tumulto. Já faz algum tempo que pichações com a mesma mensagem começaram a aparecer com frequência em diferentes pontos da cidade. São inscrições religiosas que fazem referência a previsões para o ano de 2070. Independente do conteúdo da mensagem, a lei diz que é um ato de vandalismo, crime ambiental. O líder da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo afirmou que os fiéis não fizeram nenhuma pichação ontem, mas reconheceu que o grupo é responsável pela pichação no Parque de Ipanema feita em outro dia. Existem inscrições antigas lá, de hoje não. O motivo todo se deu em torno de hoje. Essas coisas são bem antigas e realmente houve uma equipe que passou por lá há uns 15 dias. Essa equipe é da nossa igreja. A Guarda Municipal condenou a ação dos agentes. De imediato, quando chegou para a gente o fato ocorrido, nós identificamos os guardas e já afastamos eles da rua, porque jamais podemos admitir uma conduta exacerbada. Esse vídeo, gravado antes da confusão, mostra o pastor Tupirani da Hora na porta da delegacia. Agora vem eu, cidadão que sustenta a nação, que acorda cedo. Aí é desacato é o Tupirani da Hora tem passagem na polícia por racismo. Em 2009, foi preso acusado de intolerância religiosa, depois de postar vídeos com ofensas a outras religiões em redes sociais. Foi condenado a 3 anos de prisão, mas a pena foi revertida para o pagamento de 10 salários mínimos e prestação de serviços comunitários. Ele recorreu, mas o Superior Tribunal de Justiça negou o habeas corpus. O pastor recorreu então ao Supremo Tribunal Federal, que pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria argumentou que a conduta do pastor extrapola os limites do que é razoável e não encontra amparo nos direitos de livre manifestação e liberdade religiosa assegurados pela Constituição. No dia 6 de março, a segunda turma do Supremo negou o pedido da defesa do pastor e não cabe mais recurso. Sobre a confusão na porta da delegacia, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como dano e lesão corporal. A polícia disse que ainda está apurando a responsabilidade de cada um no episódio. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, repudiou o excesso de violência dos guardas municipais e disse que a corporação vai abrir uma sindicância para apurar o caso. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu soltar 137 pessoas presas numa operação contra milícias no último dia 7. A gente vai ao vivo para lá falar com a repórter Raquel Honorato, que está lá em Bangu, complexo de Bangu, onde as famílias estão esperando pela saída, dos seus parentes. Raquel, boa tarde para você. As prisões preventivas foram revogadas, já se sabe quando eles vão ser soltos, não? Olha, Sandra, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Nós já estamos vendo uma certa movimentação aqui em frente ao presídio de Bangu. Os familiares acabaram de levantar, então há suspeita que alguém possa ter saído, mas enfim, ainda não está confirmado. Existe todo um trâmite burocrático depois da decisão de ontem da Justiça para que essas pessoas possam sair. Funciona assim, os alvarás de soltura foram todos feitos ontem. Esses documentos, os 137 alvarás, são encaminhados
encaminhados para a polícia para que sejam analisados aí se há mandados de prisão pendentes de cada um dos presos. Depois disso, o oficial de justiça pega os documentos aqui no Fórum de Bangu e vem aqui então para o presídio de Bangu para cumprir essa determinação da justiça. Hoje cedo nós não vimos o oficial de justiça entrando aqui, mas a Defensoria Pública acredita que os presos sejam sim liberados ainda hoje. E agora o que a gente percebe, olha lá, é bastante movimentação realmente ali em frente ao presídio. A imprensa está toda ali posicionada e alguns familiares inclusive batendo palmas. Nesse momento a gente acredita que alguém possa ter saído agora. Há uma decisão que acaba de sair também, outra informação importante. O Renato Silva, um dos presos, havia suspeita que ele pudesse ter um retardo mental. Essa suspeita foi confirmada, ele tem um retardo mental então de leve a moderado. O laudo foi dado pelo Instituto de Psiquiatria aqui da UPA de Jericinó. Foi pela UPA de Jericinó mesmo. Vamos ver a reportagem sobre a soltura dos presos, do Diego Aidar. Para a Defensoria Pública, a decisão de revogar as prisões repara um erro. É um primeiro passo na correção de rumos dos erros e injustiças praticados lá no começo dessa chamada Operação Medusa, e agora a gente aguarda a manifestação conclusiva do Ministério Público em relação ao inquérito policial. O Ministério Público pediu liberdade a esses presos com base num levantamento da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. A DRACO informou que a maioria não tem passagem pela polícia por participar de alguma milícia ou por algum outro crime. A Polícia Civil diz que vai continuar investigando o grupo. Na decisão de ontem, o juiz Eduardo Marques Havlicek, da 2ª Vara Criminal de Santa Cruz, afirma que a lei brasileira não confere um salvo-conduto a quem é réu primário e ostenta bons antecedentes, e que os fatos ainda serão esclarecidos com a conclusão das investigações e com um pronunciamento do Ministério Público sobre eventual ação penal contra cada um dos investigados. Emílio foi destaque do mês na lanchonete que trabalha e onde não aparece há 19 dias. A mãe dele conta que o jovem completou 24 anos um dia depois de ser preso e que ele não tem envolvimento com a milícia. Ansiosa, né? Para que ele saia logo, né? Hoje, não pode passar mais um dia aí dentro. Sendo inocente, né? Ninguém merece estar aí, né? A polícia diz que a festa no sítio era organizada por milicianos. Na operação, a polícia afirma que apreendeu 12 fuzis, 20 pistolas, granadas e carros roubados. 4 homens morreram numa troca de tiros. A justiça manteve a prisão preventiva de outras 21 pessoas. A Polícia do Rio tem mais de 3.000 viaturas paradas, em manutenção ou sem condições de serem recuperadas. É praticamente a mesma quantidade de veículos usados no patrulhamento. Hoje, o governo do estado entregou carros comprados antes da intervenção federal na segurança pública. A reportagem é de Renata Capucci. São 265 novas viaturas para a Polícia Militar. São os primeiros carros a serem entregues de 740 comprados para reforçar a frota da PM e melhorar a capacidade de policiamento ostensivo. A promessa é de que os outros cheguem até o fim de julho. De acordo com a Polícia Militar, os carros foram comprados com recursos próprios do governo do estado. A licitação foi feita no fim do ano passado e o negócio fechado agora em janeiro. Na época, o governo estava com os salários dos servidores atrasados e não vinha pagando parte dos fornecedores. O governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, disse hoje que esse dinheiro já estava reservado para a segurança. Foram recursos nossos que a gente tinha destinado, tem a destinação específica para a segurança, teve emendas parlamentares de deputados federais, da bancada do Rio de Janeiro para a área de segurança. As viaturas custaram 37 milhões e 600 mil reais, 1 milhão e 400 mil reais a menos do que o valor previsto no edital de licitação aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. No mês passado, o Rio bateu índices históricos de violência. Desde 1991, o mês de março não registrava tantos roubos de carga, roubos nas ruas e nos ônibus. Também foi registrada a maior quantidade de carros roubados da história. Ontem à tarde, uma estudante de 11 anos foi atingida no braço por uma bala perdida no pátio da escola. Ela estava brincando com os colegas e nem percebeu de onde partiu o tiro. A Escola Municipal Espírito Santo fica no bairro de Cavalcante, na zona norte do Rio, perto do Morro do Juramento. E no mesmo horário em que a menina foi baleada, havia um intenso tiroteio na comunidade. Ela está internada, já foi operada e, segundo os médicos, o estado de saúde da estudante é estável.
A Justiça Federal em Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público contra 12 suspeitos de envolvimento num esquema de corrupção na reforma do Estádio Mané Garrincha. Entre os acusados estão 2 ex-governadores do Distrito Federal. A reportagem é de Flávia Alvarenga. O Estádio Nacional Mané Garrincha foi o mais caro da Copa, custou 1,570 bilhão de reais, quase o triplo do previsto inicialmente. Segundo a denúncia do Ministério Público, a explicação para esse salto foi um esquema de corrupção envolvendo agentes públicos e dirigentes das construtoras Andrade Gutierrez e Via Engenharia. A Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia e tornou réus 2 ex-governadores, José Roberto Arruda, que foi eleito pelo Democratas e hoje está no PR, e Agnello Queiroz, do PT, e um ex-vice-governador, Tadeu Filipelli, do MDB, além de outras 9 pessoas, entre secretários de governo e empreiteiros. Eles vão responder por organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. O estádio foi inaugurado em 2013, recebeu jogos da Copa das Confederações. Em 2014, jogos da Copa do Mundo. E em 2016, das Olimpíadas. De lá para cá, o Mané Garrincha está subutilizado. A capacidade é de 72 mil pessoas. Mas no ano passado, por exemplo, houve apenas 22 jogos. O aluguel do campo é barato, custa 15% da arrecadação com a venda dos ingressos. E não rende muito para o governo, porque em muitos jogos o público é pequeno. A manutenção do estádio custa R$700 mil por mês, praticamente o que foi arrecadado em todo o ano passado, com shows, festas e congressos, R$760 mil. Para diminuir o prejuízo, vale tudo, até casamento coletivo. 4 secretarias do governo foram trazidas para cá. Funcionam nesse corredor enorme, escuro, que tem 60 salas técnicas que estavam sem uso, assim como o gramado, que já apresenta falhas. A defesa de José Roberto Arruda disse que a denúncia não procede e espera que ela seja revertida pela Justiça. Os advogados de Agnello Queiroz declararam que ficará comprovada a inocência do cliente. A defesa de Tadeu Filipelli afirmou que só vai se manifestar depois de ter acesso à denúncia. A Via Engenharia declarou que vai aguardar a divulgação oficial da decisão para tomar as medidas cabíveis. A Andrade Gutierrez afirmou que apoia o combate à corrupção, que quer esclarecer fatos ocorridos no passado e que incorporou iniciativas diferentes para garantir a lisura e a transparência nas relações comerciais. Todos os citados se manifestaram por nota. O ex-ministro dos governos petistas, Antônio Palocci, fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal em Curitiba e essa colaboração ainda precisa ser homologada pela Justiça. Nós vamos para lá, então, agora ao vivo, falar com Ana Zimmermann, que está acompanhando tudo. Ana, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde. O ex-ministro petista assinou colaboração com a Polícia Federal e já prestou, inclusive, depoimentos aos delegados da polícia aqui na Superintendência da PF em Curitiba e apresentou provas. A informação foi divulgada pelo jornal Globo. Preso desde setembro de 2016, Antônio Palocci já foi condenado a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No ano passado, quando prestou depoimentos ao juiz Sérgio Moro, o ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff admitiu o esquema de corrupção montado na Petrobras. Esse acordo do ex-ministro agora precisa ser homologado pela Justiça. Por enquanto, ele não citou pessoas com foro privilegiado. Portanto, a homologação pode ser feita aqui pelo juiz Sérgio Moro. A defesa do ex-ministro não quis se manifestar, Sandra. Ok, Ana Zimmermann falando ao vivo de Curitiba. O juiz Sérgio Moro decidiu manter, por enquanto, em Curitiba, o processo contra o ex-presidente Lula e mais 12 pessoas, processo que apura o pagamento de propina por meio de reformas no sítio de Atibaia, interior de São Paulo. Defesas dos réus pediram que o processo fosse enviado para São Paulo depois que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal retirou trechos da delação da Odebrecht sobre o ex-presidente das
das ações que estão com Moro. No despacho publicado há pouco, Sérgio Moro afirma que houve uma precipitação das defesas, já que o acórdão do STF não foi publicado, e citou o voto do ministro Dias Toffoli para concluir que não há nele referência direta à ação envolvendo o sítio ou alguma determinação expressa de declinação de competência. Moro lembrou que as investigações sobre Lula começaram antes das delações da Odebrecht chegarem à justiça em Curitiba. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, usou as redes sociais hoje para criticar a operação da Polícia Federal que fez busca e apreensão na casa e no gabinete dele na terça-feira. A suspeita é que o senador tenha comprado o silêncio de uma testemunha que está colaborando com a justiça. A repórter Andréa Sadi, em Brasília ao vivo, tem mais informações sobre isso. Andréa, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o senador Ciro Nogueira usou vídeos de prefeitos aliados de cidades no Piauí, que é a base eleitoral de Ciro Nogueira, para se defender, para fazer críticas a essas investigações da Polícia Federal. Nesses vídeos, os prefeitos falam em tempestade em relação a essas investigações e chamam de mentiras de invejosos. Dizem que Ciro é alvo porque ele tem destaque aqui no Congresso. Nesses vídeos também, os prefeitos agradecem a atuação de Ciro Nogueira em relação à área de saúde nos municípios do Piauí, ali, que é a base eleitoral do senador. Lembrando que o Ministério da Saúde hoje é exatamente comandado pelo PP, que tem como presidente o senador Ciro Nogueira. A defesa do senador Ciro Nogueira diz que ele segue na Europa, volta amanhã da Bélgica e que, assim que ele voltar ao Brasil, ele vai prestar depoimento à Polícia Federal. A data deste depoimento ainda vai ser marcada. Sandra. Ok, Andréa Sadi, ao vivo de Brasília, obrigada. Em Salvador, beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida estão vendendo apartamentos ilegalmente. A reportagem é de Patrícia Nobre e German Maldonado. Os anúncios estão na internet. Passa o apartamento da Minha Casa Minha Vida. 20 mil mais parcelas de R$25. Nesse outro anúncio, o vendedor ainda ressalta: vendo o apartamento Minha Casa Minha Vida entregue hoje. O residencial novo é este. Os apartamentos foram entregues a cerca de 1.000 famílias no dia 9 de março. Já vendeu? Ainda não. Sai de lá agora, fui levar desse pessoal. O pessoal não estava com o dinheiro todo em mãos. Na realidade, estava querendo dar 10 e parcelar o restante. E você não aceita? Você tem que receber os 28 na hora, é? Não, eu abaixei até para 20 lá. Perguntamos se não tinha problema vender um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida. Todo mundo vende, pô. Isso aí não tem fiscalização nenhuma. Todas as pessoas com quem conversamos, de vários residenciais do programa, falaram o mesmo. Óbvio, falar. Problema, na verdade, tem. Nossos produtores, simulando interesse na compra, foram ao encontro de uma pessoa que anunciou a venda de um apartamento neste residencial, entregue há quase 5 anos e meio. A mulher diz que o apartamento à venda não é dela, e sim de uma prima. Ela sempre alugou o apartamento, ela nunca morou no apartamento. A mulher pede R$15 mil e o comprador também assume o pagamento das prestações que ainda faltam. É tudo direitinho, só falta 4 anos e meio. Aí você continua pagando R$25. A mulher oferece outro apartamento de um amigo. Depois explica como fazer. É assinado um contrato de compra e venda, o chamado contrato de gaveta. Somente quando o imóvel estiver quitado, o comprador deve procurar a Caixa Econômica Federal. Depois que você tiver quitação, você vai chegar lá. Ó. Eu tenho esse contrato que a pessoa passou para mim. Então, para eles retificar esse contrato e passar a documentação do seu nome. Nada disso pode. Está nas regras do programa Minha Casa Minha Vida. As pessoas que estão na faixa 1, famílias que ganham até R$1.800 por mês, não podem alugar ou vender o imóvel antes de terminar o prazo de financiamento, que é de 10 anos. O imóvel só pode ser alugado ou vendido quando estiver totalmente pago, quitado.
Todos os exemplos mostrados na reportagem foram de famílias da faixa 1. Nós pedimos uma entrevista à assessoria da Caixa, na Bahia, mas recebemos uma nota que diz que o aluguel e venda de imóvel da faixa 1 do programa não tem valor legal. Quem vende ou aluga fica obrigado a restituir integralmente os subsídios recebidos. Já quem adquire irregularmente perderá o imóvel. Diz ainda que caso fique comprovada a ocupação irregular do imóvel para terceiros, a Caixa protocola notícia crime na Polícia Federal e adota medidas judiciais cabíveis. Um protesto de estudantes terminou em confusão agora há pouco em Brasília. Cerca de 40 estudantes da Universidade de Brasília estavam em frente ao Ministério da Educação. Os alunos cantaram palavras de ordem com máscaras e placas de madeira. Houve corre-corre, bombas de gás. O movimento já foi dispersado. Pelo menos uma pessoa foi presa. Os alunos pedem mais recursos para o UNB. O IBGE divulgou hoje a PNAD contínua com os dados completos de 2017. É um novo retrato do Brasil. A população residente aqui no nosso país já é de 207 milhões e 100 mil pessoas. 46% se declararam pardos, um aumento de 7% em relação a 2012. 43% se declararam brancos, 2% menos do que há 5 anos. E 8% se disseram pretos, um salto de 22%. A PNAD também mostra como os brasileiros vivem e apontou que houve uma redução do número de imóveis financiados e aumento dos emprestados no ano passado em relação a 2016. No ano passado, 67% dos domicílios eram próprios e já quitados, 17% alugados, 8% cedidos, o que significa que 6 milhões de pessoas moravam em casas emprestadas. 5% dos imóveis eram próprios, mas ainda estavam sendo pagos, e 0,2% dos imóveis em 2017 eram invadidos. A gente vai ver agora como fica a previsão do tempo. Eliana Marques com a gente. Boa tarde para você. Por onde você começa? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Olha, a chuva dá uma trégua lá em Maceió, que a gente viu aqui nos últimos dias, né? Teve dias muito chuvosos. Agora, hoje, o sol predomina em Maceió, máxima de 30 graus por lá, como a gente vê aqui, só que amanhã volta a previsão de chuva para Maceió. Hoje, em Natal, já pode ter bastante chuva, 30 milímetros, e para João Pessoa também estão sendo previstos 13 milímetros, que é um volume razoável também. A mesma coisa, chuva razoável em quantidade lá em Salvador. Inclusive, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, não descarta a possibilidade de deslizamento no recôncavo baiano. Em Boa Vista, também pode chover bastante hoje e até mesmo aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro pode ter alguma chuvinha. Pouca chuva, de qualquer forma pode ser um alívio para a gente aqui na capital paulista, porque estamos já há praticamente 10 dias sem chuva, Sandra. Estamos precisando dessa chuvinha, né? Bom, você falou do norte, nordeste, sudeste, mas faltou sul e centro-oeste, né? Pois é, lá no sul temos sol, temos calor em toda a região hoje. Em Curitiba, máxima de 26 graus, em Porto Alegre 30. Em Campo Grande, o sol já está brilhando sozinho, sem nuvem. Olha só ele aqui bem grandão, máxima de 32 graus em Campo Grande, 35 em Cuiabá e em Belo Horizonte tempo firme também. No caminho do sol ainda estão Goiânia, o interior de São Paulo, a região dos lagos no Rio, avançando aqui pelo norte de Minas, oeste da Bahia, sul do Piauí, até Sergipe. No Espírito Santo pode chover fraco e aí entre Brasília, Sinop em Mato Grosso, até Acre, Amazonas e em toda essa faixa verde aqui, que só termina no litoral de Pernambuco, possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã muda pouca coisa, como a gente vê aqui, os mapas estão bem parecidos, né? Diferenças amanhã em relação a hoje. Pode voltar a chover no extremo sul do Rio Grande do Sul, uma chuva só à noite. Volta a previsão de chuva para Maceió, reforçando o que eu falei no começo. E Rio de Janeiro e São Paulo voltam a ficar sem chuva. Então, a partir de amanhã,
tempo seco de novo no Rio e aqui. Muda pouco, mas é uma mudança importante. Sem dúvida. Obrigada, Até amanhã, Sandra. Até amanhã. Boa tarde. Faltam poucas horas para que os líderes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte se encontrem para discutir a paz na Península Coreana. Quem tem os detalhes para a gente é o nosso correspondente lá na Ásia, no Japão, Márcio Gomes. Boa tarde, aliás, boa noite para você por aí, Márcio. Expectativa grande para esse encontro, né? Grande expectativa. Boa tarde para você, Sandra. Boa tarde a todos. Em apenas 4 meses, as duas Coreias deixaram de lado um discurso de ameaças para daqui a cerca de 8 horas começarem a falar, é o que nós esperamos, de paz. Os líderes dos dois países vão se encontrar na linha de fronteira entre Sul e Norte, na zona desmilitarizada, às 9h30 da noite, hora de Brasília. A segurança foi reforçada por lá. O ditador Kim Jong-un será o primeiro líder norte-coreano a cruzar para o sul. Vai apertar a mão do presidente sul-coreano Moon Jae-in e iniciar uma série de reuniões que vão durar o dia todo. A mesa em que eles vão conversar tem no seu ponto mais largo 2.018 milímetros, representando o ano deste importante encontro. Os dois líderes devem discutir principalmente a desnuclearização da península. A Coreia do Sul, os Estados Unidos, o Japão defendem que a Coreia do Norte entregue as suas armas atômicas. Não está claro como os norte-coreanos vão atender a essa demanda ou o que vão querer em troca. Kim Jong-un e Moon Jae-in ainda vão plantar uma árvore juntos, num gesto cheio de simbolismo. Eles vão usar água e terra trazida dos dois lados da fronteira para representar a união dos dois países pela paz e prosperidade. Em maio ou junho, deverá ser a vez do presidente americano Donald Trump ter o seu encontro com o ditador do Norte. Sandra. Outro encontro histórico, né, Márcio? Muito obrigada. Boa noite para você. Um menino de quase 2 anos, portador de uma doença degenerativa rara, está comovendo o Reino Unido. Hoje, os pais pedirão aos médicos para levar a criança para casa. Alfie Evans está internado desde dezembro de 2016. Os médicos dizem que prolongar a vida dele só vai piorar seu sofrimento. E na segunda-feira, com autorização da Justiça, desligaram os aparelhos. Ontem, uma corte negou que os pais de Alfie o levem para o Hospital Infantil do Vaticano, que se ofereceu para continuar o tratamento. Na porta do hospital, onde o menino está internado, em Liverpool, muitas pessoas protestaram contra a decisão. Agora os médicos vão dizer se liberam Alfie para voltar para casa. Engenheiros japoneses trouxeram a ficção para a realidade. Eles revelaram ontem um robô que se transforma em carro. O robô tem quase 4 metros de altura. Ele vira carro em aproximadamente 1 minuto e se desloca até 64 km por hora. O idealizador do projeto, Kenji Ishida, disse que foi motivado pelos super-heróis japoneses que ele via na TV quando era criança. E admitiu que esse brinquedo pode ser um pouco caro, mas a intenção agora é usar essa tecnologia nos parques de diversão. O Jornal hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.